Governar o Brasil é uma arte complexa. Não se trata apenas de ocupar o cargo mais alto do país, mas de navegar por um labirinto de interesses, expectativas e desafios diários. O Palácio do Planalto pode parecer o centro do poder, mas na prática, o verdadeiro poder é fragmentado, disperso entre diferentes atores e instituições. Vencer uma eleição te dá um mandato, mas não o poder de implementar sua agenda. O voto popular é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. O presidente eleito recebe legitimidade das urnas, mas precisa conquistar, dia após dia, a capacidade de transformar promessas em realidade. O verdadeiro desafio começa depois que os votos são contados. Negociação, construção de alianças e concessões difíceis tornam-se tarefas diárias. Cada projeto de lei, cada reforma, exige diálogo constante e habilidade para unir diferentes interesses em torno de um objetivo comum. Este é o coração do presidencialismo de coalizão brasileiro. Nenhum presidente governa sozinho. O sistema foi desenhado para forçar a cooperação, obrigando o chefe do executivo a buscar apoio em um Congresso multifacetado e, muitas vezes, imprevisível. Com dezenas de partidos e interesses diversos, toda lei exige a construção de uma ampla coalizão. Não basta convencer um grupo, é preciso dialogar com muitos, ouvir demandas regionais, partidárias e até pessoais. Cargos ministeriais, controle sobre estatais e influência sobre fundos públicos são moedas de troca. Essas negociações, muitas vezes invisíveis ao grande público, são fundamentais para garantir governabilidade e aprovar medidas essenciais. É bagunçado, mas essencial para a estabilidade em um sistema tão fragmentado. O caos aparente esconde uma lógica própria, onde cada acordo firmado é resultado de intensas conversas, disputas e, por vezes, concessões dolorosas. A volta de Lula em 2023 ilustra isso. Ele venceu por pouco, enfrentando um Congresso mais conservador e dividido. Sua experiência anterior não garantiu facilidades. Pelo contrário, o cenário político estava ainda mais desafiador, exigindo novas estratégias e alianças. O cenário político havia mudado, tornando a construção de coalizões ainda mais difícil. A polarização aumentou, e o diálogo entre diferentes campos ideológicos tornou-se mais tenso e delicado. Cada decisão é um movimento estratégico, equilibrando ideologia com a necessidade de apoio. O presidente precisa pesar cada escolha, avaliando riscos e benefícios, sempre atento ao impacto político de suas ações. Entregue muito pouco, e o governo estagna. Entregue demais, e corre o risco de perder sua identidade. O equilíbrio é frágil, e a pressão por resultados é constante, tanto da base aliada quanto da oposição e da sociedade. Essa é a corda bamba em que todo presidente brasileiro precisa andar. Governar é, acima de tudo, um exercício diário de adaptação, resiliência e, muitas vezes, de criatividade para manter o país em movimento, mesmo diante de tantos obstáculos. O governo brasileiro é construído sobre 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que juntos formam a espinha dorsal da democracia do país. Cada um desses poderes tem o papel de fiscalizar e equilibrar os outros, garantindo que nenhum deles concentre poder demais. Brasília, a capital planejada do Brasil, foi desenhada para simbolizar esse equilíbrio, com seus prédios monumentais representando a harmonia entre as instituições. Na teoria, esse sistema deveria funcionar perfeitamente, promovendo transparência e cooperação. Mas, na prática, a relação entre os poderes é frequentemente marcada por tensão e disputas de influência, especialmente entre o presidente e o Congresso Nacional. O retorno de Lula ao poder, em seu 3º mandato, encontrou um cenário político ainda mais fragmentado e desafiador. O Congresso está mais dividido do que nunca, e as negociações se tornaram ainda mais complexas. O Centrão, um bloco parlamentar pragmático e poderoso, domina o Congresso. Eles não se guiam por ideologias, mas sim por interesses práticos,
como acesso a recursos e cargos estratégicos. Isso torna o ambiente político ainda mais imprevisível. O Partido dos Trabalhadores, de Lula, detém apenas uma fração das cadeiras, o que significa que, para aprovar qualquer lei importante, é preciso negociar constantemente com partidos rivais e até adversários históricos. Os líderes do Congresso, como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, atuam como verdadeiros porteiros do processo legislativo, decidindo o que entra ou não na pauta de votações e influenciando diretamente o rumo das decisões nacionais. Para Lula, governar hoje significa manter um diálogo constante, paciente e estratégico, com uma teia complexa de interesses, onde cada acordo é fruto de muita negociação e concessão. A Brasília que Lula reencontrou está mais fragmentada, exigindo habilidade política e articulação como nunca antes. No Brasil, alianças são a moeda do poder. O jogo político brasileiro é marcado por negociações constantes, onde acordos e parcerias são essenciais para qualquer governo que queira sobreviver. Sem alianças, até mesmo as propostas mais simples podem ser bloqueadas no Congresso, tornando a governabilidade quase impossível. Para governar, presidentes distribuem ministérios e cargos-chave a partidos aliados, mesmo aqueles com ideologias opostas. Essa troca de favores e espaços no governo é vista como uma necessidade, não apenas uma escolha, pois garante apoio político em votações decisivas e mantém a base aliada unida, mesmo que de forma frágil. O terceiro mandato de Lula viu partidos de centro como União Brasil e MDB ganharem ministérios importantes, apesar de serem oposição no passado. Essa aproximação mostra como as linhas ideológicas podem ser flexíveis, quando o objetivo é garantir estabilidade e governabilidade. Lula, experiente em negociações, sabe que ampliar a base é fundamental para aprovar reformas e evitar crises políticas. Esses acordos são estratégicos, garantem votos, neutralizam ameaças e constroem uma coalizão pragmática, ainda que inconsistente. A cada negociação, o governo precisa ceder em alguns pontos para conquistar apoio em outros, criando uma rede complexa de compromissos e interesses. O resultado é um governo com muitas faces, esquerdistas na política social, centristas em áreas econômicas. Essa diversidade pode gerar conflitos internos, mas também permite que diferentes setores da sociedade se sintam representados, ampliando o alcance das políticas públicas. Críticos chamam de incoerente, mas sem essas alianças, o governo estaria paralisado. No fim, a moeda das alianças é o preço a se pagar para manter o país funcionando, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da coerência ideológica em nome da governabilidade. Há uma linha tênue entre negociação e concessão. O governo Lula precisa ceder para aprovar reformas, mas concessões demais arriscam trair princípios essenciais. Críticos, especialmente à esquerda, argumentam que acordos com conservadores minam promessas sobre meio ambiente e justiça social. A alocação de verbas federais por emendas parlamentares borra a linha entre barganha e toma lá, dá cá. Cada concessão pode render um voto, mas arrisca a credibilidade junto aos eleitores. O desafio: garantir estabilidade de curto prazo sem sacrificar a visão de longo prazo. Nos últimos anos, o Congresso Nacional ganhou força inédita, deixando de ser apenas reativo à agenda presidencial. O orçamento secreto deu aos líderes do Congresso controle direto sobre bilhões, mesmo após ser declarado inconstitucional. Agora, presidentes da Câmara e do Senado controlam a pauta e a distribuição de recursos, tornando-se centrais para qualquer decisão. O Executivo perdeu o monopólio da agenda nacional e precisa negociar permanentemente com um legislativo mais forte e autônomo. A era da presidência dominante ficou para trás. Toda aliança tem seu preço, e para governos ideológicos, o risco é perder a própria identidade.
Lula enfrenta críticas de sua base por ceder em temas como meio ambiente e direitos indígenas para garantir apoio no Congresso. Cada concessão gera frustração entre apoiadores, que esperavam mudanças decisivas. O governo argumenta que negociar é necessário para evitar paralisia ou retrocessos, mas a base cobra avanços concretos. O desafio é equilibrar governabilidade e fidelidade às promessas. A dependência de alianças é fraqueza ou habilidade? Críticos veem concessões como rendição, mas outros enxergam maestria política. Em um sistema fragmentado, construir consensos é essencial. Presidentes que não negociam, como Collor e Dilma, caíram. Já FHC e Lula, em seus primeiros mandatos, foram elogiados pelo pragmatismo. O verdadeiro teste é negociar sem perder princípios. O líder habilidoso sabe quando ceder e quando resistir, mantendo o projeto de governo vivo sob pressão constante. O dilema central. Lula é um estrategista pragmático, ou está se rendendo ao sistema? Para uns, alianças garantem estabilidade e evitam retrocessos. Para outros, cada concessão afasta o governo de sua plataforma. O risco é perder identidade e perpetuar velhos problemas. No fim, a história julgará. Por enquanto, o jogo da governabilidade segue em Brasília, e o resultado vai moldar o Brasil dos próximos anos.